Oi, oi, oi! Live surpresa, segunda-feira, estamos aqui a todo vapor e hoje vamos fazer uma meditação ativa, que isso o crente pode fazer, que é justamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Uma meditação ativa, que é ler o texto bíblico, entender e meditar sobre o texto bíblico. O texto hoje é Isaías 53. Abre a sua Bíblia para acompanhar comigo e vem comigo nesse estudo, tá? Meditação passiva não, da nova era não, meditação ativa, isso sim é muito importante que você e eu façamos todos os dias, né? Meditando na palavra. E hoje eu tenho uma verdade aqui para trazer para vocês, que é o quê? Você, eleito, não paga pelos seus pecados. O que é isso, Sueli? De onde você tirou isso? Como assim? Lá na Bíblia está escrito lá um monte de coisa sobre receber conforme, né, o pecado, enfim. Da onde que sai isso? Por que você fala que a gente não vai pagar pelos nossos pecados? Isaías 53 tem a nossa resposta. E claro, em todos os outros lugares da Bíblia você encontra muitas vezes essa mesma resposta. Mas hoje vamos usar o texto de Isaías 53 para explicar esse conceito tão importante acerca do pecado, porque o crente, ele cresce no evangelho humanista acreditando que tudo que você faz, você vai pagar um castigo, você vai ser castigado, e aí as pessoas não compreendem essa questão do pecado, a relação entre o pecado e as nossas obras, e não vai ter, no final, um juiz do trono branco, né? Fala que vão pagar já conforme as obras. Então, da onde que a gente tira isso, que o eleito não vai pagar pelas suas obras, né? A resposta sempre vai estar na justificação pela fé. E aqui em Isaías 53 a gente vai ter exatamente explicado o que é essa justificação, como que ela foi conquistada e por que então você, meu irmão, tá salvo e não tem essa de perder essa salvação. Não é você que conquista, porque se fosse você, meu filho, já era. Se tivesse no seu colo todos os dias manter a sua salvação para você não pecar, enfim, como que você ia viver ausente de pecado? Não tinha reino para ninguém. É por isso que essa salvação não depende de você. Então vamos lá para o texto. Isaías 53, 1. Quem creu no que pregamos e no que ouvimos e vimos, quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? Quer dizer, a época lá que estava pegando a profecia aí que o Messias, né, viria passar por tudo isso aí, dessa questão toda. Então, continuando, né? O Eterno diz que seria assim. Então, já sabemos que todo o sofrimento que o Messias passou veio do Eterno. Não é nada assim, foi porque Judas entregou ele, foi porque aconteceu. Não existe outra realidade, meu irmão, que você tenha que viver e que tenha que acontecer diferente daquilo que já acontece. Tudo que você vive, tudo que eu vivo, tudo que a gente vive de bom e de ruim é para acontecer assim. Porque o Pai tem propósito na sua vida, Ele tem uma missão para você e é assim. Doa quem doer. Doa em quem doer, melhor. 2. O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Tá falando do Messias. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pausa. Olha isso, a descrição. Como é que alguém, vendo esse perfil de pessoa, iria parar para escutar a mensagem? Como é que alguém... Messias era isso aqui, ó. Ninguém queria saber dele. Ele era feio, ele era zoneado, bagunçado, era aquela pessoa escória da sociedade. Imagina, vamos botar bem ruim. Imagina hoje aqui o mendigo. Imagina ele vir pregar pra você falar que ele era o Messias. Você fala, sai daqui, você tá maluco. Quer dizer, a gente tá acostumado com o belo, a gente tá acostumado com aquilo que é atraente. A gente dá atenção para aquilo que é atraente, para aquilo que é belo. Agora, você daria atenção pro Messias? Será que você daríamos atenção pro que o Messias tinha para dizer? Será que eu e você acreditaríamos que o Messias era o Deus? Não, obviamente que não. Então por que a gente acredita hoje? Porque o Espírito do Pai que habita em você, habita em mim, nos convence disso, nos dá fé. Humanamente falando, ninguém acreditaria na mensagem. Não existe, a mensagem de Deus é loucura para os homens. Então bastava olhar para ele, as pessoas se afastavam. É isso que iria acontecer hoje também.
Se o Pai não intervisse, se a graça não alcançasse, se a história que foi contada para nós não tivéssemos fé para crer. Então o Pai deu para nós. Vamos lá, continuando. Mas, depois que deu toda a descrição ali de como que era ruim, mas o fato é, o que é o fato? Que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós, tudo. Se ele levou tudo, então já não há mais nada de errado. Ai, Sueli, mas eu sou terrível, eu faço só coisa errada. Sim, mas a culpa deste pecado foi carregado pelo Messias. Portanto, agora a justificação daqueles que creem nele está feita. Está feita desde aquela época, sempre está feita, vai estar sempre feita. É por isso que a gente vive na timeline e a nossa vida acontece assim. Porém, tudo que foi feito foi determinado na eternidade. Vocês vão continuar lendo aqui comigo. Então, pensamos que ele era culpado de tudo isso, porque se ele está pagando por isso, ele é culpado, porque era assim que funcionava. Você escorregava na lei, você tinha que pagar. Você cometia blasfêmia, você tinha que ser apedrejado, era assim. Então, se o Messias estava passando por tudo isso, então ele era culpado de tudo isso. Ele merecia aquilo ali. Então, pensamos que ele era culpado de tudo isso. Que Deus o estava castigando por sua culpa. Esse é o pensamento até hoje das pessoas. As pessoas pensam que o crente, quando ele está sofrendo, é falta de Deus. O crente, quando está sofrendo, é um devorador. O crente, quando está sofrendo, é porque não devolveu o dízimo. O crente está sofrendo é porque se separou. Então, a gente atribui todas as coisas que a gente faz de errado, claro que é errado, né? Não tudo que eu falei aqui, mas são exemplos do que acontece para o próprio ser humano, né? Então a gente tira Deus, tá passando mal, tá sofrendo, não é Deus. Deus não vai fazer isso, Deus é amor. Deus só faz coisa boa. Esse é um pensamento errado do evangelho humanista que não entende essa questão. Ignora o Deus que é completo na Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento é o mesmo Deus. Mas como não entendem isso, dizem que são deuses diferentes, chegam a dizer que são outros. Não, é porque não entende, lei não entende. O evangelho humanista não deixa você entender a Bíblia por totalidade, certo? Continuando. Mas achamos que Deus estava o castigando, era culpa dele. Mas não era. Foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, que o dilaceraram, que o esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou, amém? Ele recebeu o nosso castigo, amém? Graça, maravilhosa graça, você não deve nada para ninguém, né? Ninguém te devia nada e aconteceu mesmo assim. Por quê? Porque a salvação é por misericórdia, não é meritocracia. Você não conquista, você ganha, fica quieto e agradece. É isso que é a salvação. Então, ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Teve uma restauração da nossa natureza, do nosso corpo, certo? Por meio das feridas dele, fomos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu o próprio caminho. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Aqui a gente tem dois conceitos que eu já expliquei aquele dia. Conceito da verdade revelada, né? Vontade revelada e a vontade decretiva. A vontade revelada, essa pode ser quebrada. O homem quebra essa vontade revelada, que é o que? A lei. Por isso que fala aqui, escolheu os próprios caminhos, se desviaram, se perderam, porque eles tinham uma regra de conduta e eles quebraram isso. O homem natural, ele quebra isso. O homem depravado, ele quebra a vontade revelada do Pai. Mas o homem nunca vai conseguir quebrar a vontade decretiva do Pai. Por isso que você vê Jonas não querendo ir pregar e não vai por bem, vai por mal, vai. Se você tem que fazer uma coisa que o Pai te deu como vontade decretiva, você vai fazer. Por bem ou por mal. Entenda como quiser entender essa expressão. Porém, a vontade revelada, que está revelada na palavra, nos conceitos, mandamentos, o homem quebra, o homem natural quebra. Por isso que você não consegue ficar sem pecar. Porque seria muito simples. Eu vejo ali um conjunto de regras. Se eu tivesse livre-arbítrio, se eu fosse capaz, eu leria o conjunto de regras e falaria, ó, segue isso aqui, você vai estar no reino, vai viver para sempre. Segue isso aqui que você vai estar no inferno. Quem em sã consciência iria ler isso? Ia falar, obviamente que eu vou escolher o melhor caminho da eternidade. Então eu vou fazer tudo certo. Se você tivesse livre-arbítrio, você estaria apto a fazer isso. A ler um conjunto de normas e seguir, tá? Isso aqui vai me fazer bem, isso vai fazer mal. Ah, entendi, tudo bom. Então eu vou pro lado bom. Todo mundo faria isso. Mas por que não é possível? Por que não faz? Porque não existe livre-arbítrio. Porque você é tendente pro mal. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis que desde o nascimento o homem é depravado. Todos os intentos do coração do homem é mal.
Por isso que o homem quebra a vontade revelada do Pai. E é disso que está se tratando aqui. O homem escolheu o próprio caminho. Então tá sendo descrito o que aconteceria, né? Como que seria, como que se daria. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Então, quem é que fez o sofrimento do Messias? Foi o Pai. O próprio Pai, o Criador. Ele descarregou todos os nossos pecados. Tudo que fizemos de errado, tudo, caiu sobre o Messias. Porque alguém precisava pagar o preço. Senão era você que ia ter que pagar. Então, por que você não paga? Porque já foi pago. Então, se o Messias já veio, o Pai já descarregou tudo sobre ele e sofreu demais e pagou, por que você está preocupado em pagar os seus pecados? Se já está pago, se você é olhante, se você tem fé, se você se arrepende, se você ora, já está pago os seus pecados. Então, que história é essa de você ter que ficar sofrendo no mundo? Então, tudo que acontece de ruim com você é o teu pecado que está pagando. Não existe isso. Quando a gente ouve isso, é evangelho humanista, tá errado. Porque o evangelho da graça é isso aqui. O Pai descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado no Filho, por isso que ele sofreu tanto. E não é o devorador que fez, não é o Satanás, é o Pai. O Pai que determinou que fosse assim. Vamos lá, Isaías 53, 7, 9. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Quer dizer, a gente, na hora que a gente tá sofrendo, a gente já sai xingar, falar um monte de coisa. Ele sofreu tudo que poderia sofrer alguém como humano e não falou uma única palavra, né? Olha pra você ver que interessante. Como a ovelha que é levada ao matadouro ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia qual era a missão dele. Ele aceitou tudo em silêncio. Ele não falou nada. Não xingou, não reclamou, não brigou. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Pelos pecados do meu povo. Não morreu pelos pecados de todos. Porque se tivesse morrido pelos pecados de todos, todos seriam salvos. Porque não existe o sacrifício insuficiente. Se você disser que o Messias morreu por todo mundo e todo mundo não está salvo, você está dizendo que o Messias não teve a capacidade de salvar pessoas. E a Bíblia diz lá em João que ele veio para morrer pelas ovelhas e não vai perder nenhuma de suas ovelhas. Então ele não morreu por todo mundo. Ele morreu pelo povo. Ele pagou os pecados do povo. Então o povo eleito que tem fé, esse já está salvo. Amém. Não tem o que discordar desse texto. É muito claro. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Então, meu irmão, se você crê no Messias e crê nas coisas que ele falou, você tem que acreditar em tudo que ele falou. Você tem que acreditar em tudo que está na Bíblia, você tem que acreditar em tudo que os profetas falaram acerca do Messias, em tudo que ele mesmo falou. E ele mesmo disse isso. Então, se ele nunca falou uma mentira, então acredite. Ele disse que não vai perder nenhuma ovelha. Então, que história é essa de você ir dormir, achar, acordar e pensar que perdeu a salvação porque você pecou? É óbvio que isso não é motivo para você sair pecando. É óbvio que se você faz isso, você está agindo como ímpio. Até porque o Espírito Santo, ele garante que você vai caminhar e trilhar o caminho da salvação. E esse caminho, meu irmão, não é um caminho de bênção. É um caminho de um monte de coisa. É um caminho de sofrimento, é um caminho de alegria, é um caminho de um monte de coisas. Então, se você pensa que na sua vida você vai ser o cristãozão, o certão, que não vai tropeçar uma vez, tu tá muito enganado, meu irmão. Tu vai tropeçar. E às vezes tu vai tropeçar naquele pecado que tu apontou o irmão fazendo. Né? Às vezes você vai olhar pro irmão e falar assim: nossa, olha lá, se divorciou. Nossa, esse aqui invejoso. Nossa, olha aquele ali. Olha aquela irmã vaidosa. E aí a gente paga com a língua. Tudo isso que você olha no seu irmão e você critica e vê o pecado dele, esse não é meu pecado. Desse mal eu não sofro. Disso eu não faço. Então tudo isso que acontece na vida com as pessoas, com os dedos que os religiosos apontam para as pessoas, recai sobre ele. Por quê? Porque é assim que o Pai trabalha. O Pai mostra para nós a nossa incompetência como ser humano. O Pai mostra para nós a nossa incapacidade de guardar a lei. Então, eu não posso olhar para o meu irmão e apontar um erro do meu irmão, porque eu não estou neste erro ainda, ou eu nunca vou estar. Porque em algum momento eu vou cair em algo, porque eu sou ser humano e ser humano erra. Então, não faz sentido eu classificar pecados, né? Porque o meu pecado é menor que o dele. Então, quer dizer, o pecado da mentira é menor que o pecado, sei lá, da embriaguez. Não existe isso. Para nós, que a gente vê as consequências dos pecados, pode até fazer sentido, mas na mente de Deus, na mente do Pai, não existe isso. Todos pecaram.
Todos perecem, todos necessitam da glória do Pai para sair da onde foi, da onde se jogou lá, do túmulo da onde se jogou. Então o homem, ele é morto espiritual. Então dessa forma, o Messias, ele precisava morrer sim, e por quem ele morresse, estaria salvo. Não tem essa de expiação, que é o termo que a gente usa na teologia, que não seja consumada. Se ele foi, morreu, fez todo o caminho e pagou, está consumado. Foi o que ele mesmo falou quando morreu. Então se está consumado para todos os eleitos, para toda a igreja, como ele falou. Ele não mentiu. 10. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. Gente, o Eterno tinha isso em mente desde o início. Uau, blow. Peraí. Desde o início antes de nada ter sido acontecido ainda. Então, o Eterno já tinha uma ideia de mandar o Filho para sofrer pelos pecados das pessoas que nem tinham nascido. E aí, peraí, deixa eu tentar entender então. Era o que o Eterno tinha em mente desde o início. O que significa isso? Gente, se isso aqui não é predestinação, se isso aqui não é determinação, não é algo que aconteceu na eternidade antes mesmo de se consumar na timeline, e era a vontade do Pai que o Messias morresse, então era a vontade do Pai que a humanidade pecasse, tudo está conectado. Se você não acreditar nisso, você não está acreditando na Bíblia na verdade. O próprio Pai falou que era isso que ele tinha em mente desde o início, esmagá-lo com o sofrimento. Então, se você lê isso, se você não conseguir identificar Deus, você não está conhecendo o Deus da Bíblia de verdade. Você está conhecendo o Deus do ecumênico, o Deus da nova era. E esse aqui é o Deus da Bíblia, que faz ira, justiça, né, amor, paz, tudo. Ele mesmo fala, inclusive esse livro de Isaías, ele fala muito sobre isso, tá? Não só nesse capítulo 53. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado. Era que o plano de salvação. Então, o Eterno tinha isso em mente desde o início. O que? Esmagar com sofrimento. É sofrer. Por quê? Porque o plano era que ele se entregasse como oferta, uma oferta pura, perfeita, pelo pecado. Para que assim visse o fruto disso. Vida, vida e mais vida, vida e abundância. Esse é o fruto da morte do Messias. Então, quando você pensar na morte do Messias, pense com alegria, porque foi ela que te salvou, irmão. Quando você pensar que Judas entregou o Messias, pense com alegria, porque foi aquele beijo que identificou ele para que ele fosse morto. Não tinha outra realidade, não tinha uma outra forma. Esse foi o plano que o Eterno tinha desde o início em mente. Percebe? Todo mundo tá fazendo e agindo conforme tem que ser, porque nada vai fugir da vontade do Pai. Tudo que foi planejado desde o início. Como é que você acha que está no controle de alguma coisa? Como é que você acha que você pode pedir alguma coisa para o Pai e mudar algo que ele já não queira que seja? Até a sua oração já é conduzida por ele, para que você ache que está mudando algo, mas na verdade é ele que está operando você para orar, para que ele faça a vontade dele na sua vida, irmão. Então, não tem essa. Então, por isso que a gente tem que ficar reclamando. Por isso que a gente não tem que julgar os outros. Porque todo mundo está vivendo aquilo que tem que viver. Então, quando você aparentemente vê o pecado da pessoa, você acha que aquilo que está acontecendo ali é a pessoa agindo e não tem Deus na equação. Errado, tem Deus, está sempre ali. E ela está ali. Então, quando você faz um pecado e tem consequências terrenas desse pecado, é para você sofrer mesmo. É para sofrer, porque o Pai está te moldando com esse sofrimento. Ou tu acha que ele vai te moldar só com bênção? Quando a gente recebe bênção, a gente está recebendo bênção. Na bênção, ninguém reflete a vida. A gente está só ali, feliz e grato. Ai, que maravilha, que delícia. Agora, bota para sofrer. Veja se no sofrimento você não reflete. Veja se no sofrimento você não diminui sua soberba e sua arrogância. Todo ser humano tem, gente. Todo mundo, eu, você, todo mundo. A gente precisa desenvolver isso. Todo ser humano tem arrogância, tem egoísmo, tem inveja, tem tudo. Então, uns têm em maior escala, outros em menor escala. Mas todo mundo, em algum momento, precisa se autoanalisar e se esvaziar disso. Porque é assim que nós somos, assim que nascemos. Assim que fomos criados a partir, então, da queda. Então não existe bondade dentro de você que não venha do Pai. Então se eu tenho uma bondade, se você demonstra alguma coisa, isso é um fruto do Espírito. Agora, se você demonstra maldade, pecado, isso é um fruto da carne. Coisas que acontecem e não devem acontecer quando você é um eleito. Por isso que você tem que lutar contra o pecado, por isso que você tem que se arrepender, por isso que você tem que se abandonar. Essa é a sua obrigação. Agora, você vai conseguir? Não sei. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Que você sofra amargamente com os seus pecados ou que você passe por cima desses pecados e tenha uma vida um pouco mais agradável? Não sei. Cada um recebe conforme ele quer dar. É assim que funciona. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele é Deus, não é a gente não é Deus. Certo? 11:12.
Continuando no 10, né? Então, o plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do eterno se realizará. O plano do eterno está totalmente relacionado com o sacrifício. Quando a gente olha a história do mundo e a gente pensa, a parte mais importante foi a queda. Na verdade, a história toda ela se resume ao sacrifício, porque tudo por ele e para ele. Tudo pelo Messias. A gente foi criado para o Messias como presente para ele. O mundo é para o Messias. A morte, tudo é o Messias. Ele é o protagonista da história, não é o humano. O ser humano é um presente, é uma parte da história. Então a história se resume em Deus se tornar conhecido, todos os seus atributos, a sua glória ser manifestada. Então ele vai manifestar tudo: ira, misericórdia, justiça, amor. Então, quando ele entrega o filho, ele está mostrando o amor dele. E quando ele faz o filho sofrer, ele está mostrando o amor dele por nós. Ele está mostrando a justiça, porque o pecado aconteceu. Alguém precisa pagar, porque senão ninguém tem direito à salvação. Agora, o direito à salvação foi conquistado pelo Messias, lá no madeiro, e não por você todos os dias. Por isso que você não se importa com essa questão não tem que se importar com essa questão de, vou dormir hoje, tô salvo, amanhã não tô salvo. Tira essa culpa do seu coração, irmão. Ora, pede perdão pelos seus pecados, se arrepende, abandona o pecado. Agora não fique escravo do pecado, não foi para isso que o Pai nos chamou. Antes a gente era escravo do pecado, ele fala, e depois que ele nos comprou por esse preço tão alto lá no madeiro, você não tem por que continuar sendo escravo do pecado. Você é livre agora na graça. Você é livre. E não confunda liberdade com libertinagem. Livre, liberdade na graça. Livre da culpa, da condenação do pecado. E não livre para pecar. Você vai pecar, mas você não é livre para isso. Entende? Você é vendido para o pecado. Mas quando a graça te alcança, porque você é um eleito, você vai andar na graça. Então se você pecar, você vai sofrer pra caramba. Você vai ter uma culpa tremenda. Entende? Então, parem com essas ideias humanistas que não refletem o verdadeiro evangelho, te fazem ter uma vida insuportável, infeliz, e você não tem vontade de ler a Bíblia. Porque a Bíblia joga na tua cara uma verdade que você não está entendendo e não está enxergando. Então peça a iluminação do Espírito Santo para você entender essa verdade. 11:12, Isaías 53, 11:12. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena. Quer dizer, hoje você, ser humano, olha e fala, mas para que tudo isso? Por que Deus deixou então Adão pecar? Por que o mundo é assim? Por que o mal existe? Por que as coisas são ruins? Você pensa isso hoje, mas daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena. Se a Bíblia está dizendo que valeu a pena, então vai valer a pena, irmão. Para de questionar, para de reclamar. E ficará feliz por tudo que fez, por meio do que ele experimentou. Esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, justificados pela fé, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles, não é de todo mundo, deles. Por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele, o Messias, encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados, ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Opa, olha que revelação! Ele tomou os pecados de muitos, mas assumiu a causa de todos os culpados, ou seja, a humanidade é culpada pelo pecado, certo? Mas nem todos são justificados pelos pecados, amém? Olha isso, gente, que revelação. Eu não podia deixar de comentar esse texto com vocês hoje. Isso aqui é libertador. Isso aqui é a maravilhosa graça. Isso é a boa nova do evangelho. Qualquer coisa que fique longe disso não é evangelho, é humanista, é errado, é doutrina de homens. Essa é a verdadeira graça. É isso que liberta. É essa que é a verdade. Dói. Por que dói? Porque é sofrido. Alguém sofreu por nós. Às vezes vai doer em você descobrir alguma coisa. Às vezes vai doer. Mas ele vai te libertar. Porque essa é a promessa do verdadeiro evangelho. Libertar. Conhecereis a verdade. A verdade é o Messias. E a verdade vos libertará. Libertará da culpa, do pecado, do engano. Ele vai te libertar. Você precisa diariamente ter o quê? Um relacionamento com o Pai. Buscar por isso. Vai dar sono, vai ficar cansado, vai estar cheio de demônio na sua vida. Você tem que se desfazer disso.
E você vai conseguir entender e enxergar essa verdade que mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente que me acompanha aqui. E eu tenho certeza que você vai viver com muito mais propósito, com muito mais entendimento. Diferente de que muita gente pensa que após descobrir essa verdade vai viver na libertinagem. Ah, eu sou salvo, então vou fazer o que eu quiser. Isso daí é pensamento de ímpio. Se você estiver vivendo realmente a verdade do evangelho, da soberania do Pai, soberania é soberania. Não existe discussão para isso. Se você estiver vivendo isso, meu irmão, sua vida vai mudar. E ela não vai mudar porque vai encher de bênçãos, mas ela vai mudar o seu olhar perante as bênçãos, perante as maldições que o próprio Pai coloca na sua vida. Se ele colocou na vida do Messias, tu acha que ele não vai colocar na sua, meu irmão? Então, é isso. Uma ótima semana pra vocês. Reflitam nessas palavras. Se possível, assista de novo essa live e manda pra quem vocês acham que tem que mandar e tem que ouvir essa mensagem hoje. Tá bom? Uma semana abençoada pra vocês. E é isso. Beijo, fico por aqui.